Olá, gente, boa tarde, tá? Quem tá falando aqui é o professor Everton, tá? Resolvi gravar esse vídeo para facilitar a compreensão de regra de 3, tá? E temos aqui a primeira questão e a segunda questão. Estou usando esse quadrinho aqui, quadro branco, né? De maneira improvisada. Tô lembrando os tempos de pandemia, que eu tive que ministrar, nem abrir, não ministrava dessa maneira. Então, a primeira questão. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa mesma roda dará? Né? Então, temos aqui rodas, quantidade, né? De voltas, na verdade, e tempo. Então, são as duas colunas que eu vou usar. Voltas e minutos. Então, 80 voltas eu darei em 20 minutos. Em 28 minutos, eu farei quantas voltas, né? Então, a ideia principal que nós vimos ontem é destacar as setinhas, né, do vetor. Então, a setinha vai sempre para o x e a gente faz a seguinte pergunta. Se 20 minutos eu dou 80 voltas, 28 eu farei mais ou menos voltas, né? Como eu estou aumentando o tempo, com certeza eu vou aumentar a quantidade de voltas, né? Então, a seta vai para o maior valor. Fazendo isso, irei criar a minha equação, né? Tudo isso em relação à fração, tá? Então aqui, essa coluna de voltas, eu farei como 80 para x e 20, que é a coluna do minuto, 20 para 28, ou seja, ficou a coluna da volta e ficou a coluna do tempo, né? E faremos o meio pelos extremos. 20 vezes x, 20x, 80 vezes 28, ficaria a armação dessa maneira, tá? Então, 80 vezes 28 é aproximadamente, na verdade, é exatamente 2.240. O 20 tá x. Para eu deixar o x sozinho, o 20 tem que passar dividindo. Então, vai ser 2.240 dividido por 20. Realizando essa conta na calculadora, vai dar 112 voltas. Então, como eu aumentei o tempo em 8 minutos, ou seja, eu estou aumentando também a quantidade de voltas. Então, a segunda questão. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então, temos aqui a quantidade de eletricistas já. Podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Está aqui uma outra coluna. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, eu destaquei duas colunas aqui. O de eletricista e outro de dias. Então, 8 eletricistas farão uma atividade em 3 dias. 6 eletricistas farão uma atividade em um determinado tempo, né? Seta sempre para x e faremos a pergunta. 8 eletricistas fará atividade em 3 dias. 6 eletricistas realizará atividade em mais ou menos tempo, né? Como eu diminui a quantidade de eletricistas, então ele vai trabalhar mais, né? Então a seta vai para cima. Olha só, na primeira questão as duas setas estão para baixo, logo essa questão aqui é diretamente proporcional. Já aqui temos duas setas com sinais, na verdade duas setas indicam lugares distintos, né? Aponta para lugares diferentes, então ele é inversamente. Quando isso acontece, uma das duas setas a gente vai ter que mudar, né? Vai ter que inverter, ou essa ou essa. Eu vou inverter essa aqui. Se eu inverter essa, vai ficar o 6 para cima, o 8 para baixo, e essa aqui continua do mesmo jeito. Logo, as duas setas estarão para baixo. Então agora, transformei de inversamente para diretamente. Tudo bem? Chegando aqui, farei o meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24.
x igual a 24 dividido por 6, que é igual a 4, né? 4 dias. Então, gente, eu diminuí a quantidade de eletricista, aumentei meu trabalho, né, na instalação em um dia a mais. Então temos aqui, gente, a terceira questão. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma atividade? Então eu tenho uma coluna que é pedreiros, né? E outra coluna que é dias. Então, pedreiro e dias. 6 pedreiros executarão uma atividade, né, que é construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão, que é a incógnita, 3 pedreiros, né? Agora vamos conhecer o nosso problema. Seta sempre para x e a gente faz a pergunta. 6 pedreiros executam uma atividade em 8 dias. Se eu tiver somente 3 pedreiros, eu vou demorar mais que 8 dias ou menos que 8 dias? Eu vou demorar mais. Logo, as duas setas têm sinais ou têm direções distintas, então ela é inversamente. Por conta disso, uma das duas setas terão que ser modificadas, né? A direção para ficar proporcional ou diretamente. Então o 3 vai para cima, o 6 vai para baixo e eu não vou mexer aqui. Então chegamos nessa equação aqui, né? Uma equação do primeiro grau. E iremos executar o meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x igual 6 vezes 8, 48. X igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é equivalente a 16 dias, tá? Então temos aqui 6 pedreiros executaram a atividade em 8 dias. Como eu diminui pela metade, né, a quantidade de pedreiros, logo eu vou ter o dobro de dias, né, para realizar a construção da parede. A mesma parede, tá bom? Temos aqui a quarta questão. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes ou refrigerantes em 6 horas. Tá? Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então temos aqui quantidade de refrigerantes e o tempo, né? São as duas colunas que eu vou ter que usar. Tá? Então vou ter que ter refri e tempo. 3.000 refris são engarrafados em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refris? Então, a seta vai para baixo, é para x, né? E faremos a pergunta. 3.000 refrigerantes foram engarrafados em 6 horas. 4.000 eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Como eu aumentei, é claro que eu vou aumentar o tempo de engarrafamento. Então, a seta vai para o maior valor. As duas setas estão para o mesmo lugar, então é diretamente. Então fica 3.000 por 4.000 igual a 6 por x. E faremos o cálculo do meio pelos extremos. 3 vezes 3.000, x vezes 3.000, 3.000x. 4.000 vezes 6, 24.000. X vai ser 24.000 dividido por 3.000. Cancela, cancela, cancela. 24 dividido para 3 é equivalente a 8 horas de trabalho. Então,
3.000, eu usei 6 horas para fazer todo esse trabalho. Para engarrafar 4.000, eu precisei de 2 horas a mais, ou seja, 8 horas no total. Quinta questão. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Quantos dias 9 marceneiros farão ou fariam o mesmo armário? Então temos aqui uma coluna para a quantidade de marceneiros e uma outra coluna que é para dias. Então fica marceneiro e dias. 4 marceneiros executam uma atividade em 18 dias. Quantos dias 9 marceneiros farão o mesmo trabalho? Tá? Então aqui a seta vai para X e faremos a seguinte pergunta. 4 marceneiros executam a atividade em 18 dias. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros, eu vou trabalhar mais ou vou trabalhar menos dias? É claro que eu vou trabalhar menos dias, né? Então a seta vai para o menor valor. Por conta disso, as duas setas estão com o sinal contrário. Então ele é inverso. Né? Depois disso, eu pego uma das setas e inverto. Então eu vou inverter essa aqui. Então 9 vai ficar para cima, 9 para baixo, 18x. Chegamos aqui, iremos executar o meio pelos extremos. 9 vezes x, 9x. 18 vezes 4, 18 vezes 4, 72. X vai ser 72 dividido por 9. X vai ser igual a 8. Então temos 8 dias, né, para realizar o mesmo serviço quando a gente aumenta o número de marceneiros de 4 para 9. Sexta questão. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa mesma casa, né? Então temos aqui uma coluna para operários e outra coluna para dias, né? Então temos operários e dias. 30 operários executam uma atividade em 120 dias. Quantos dias 40 operários farão ou construiriam essa mesma casa? Então a seta vai para X e iremos fazer a pergunta. 30 operários executam a casa, realizam a atividade em 120 dias. 40, eles vão realizar a atividade em mais ou menos tempo. A tendência é diminuir o tempo, né? Então a seta vai para cima, para o menor número. Então aqui é inversamente. Duas setas com sinal contrário. Então eu vou inverter essa aqui. 40 vai para cima, 30 vai para baixo, 120 por x. Iremos executar o meio pelos extremos. 40 vezes x, 40x, igual 30 vezes 120, 30 vezes 120, 3.600. X vai ser 3.600, o 40 vai ser jogado para baixo, uma forma de divisão. Então 3.000 dividido por 40, ou 3.600 dividido por 40 é igual a 90 dias. Então 30 operários executam a atividade em 120 dias. Como eu aumentei o número de operários para mais 10, eu reduzi, né, 30 dias de minha atividade. Então, totalizando 90 dias. Isso aqui já é a segunda parte da lista de exercício, tá? De regra de 3 simples. Então, essa conta aqui, a primeira questão, ela envolve duas regras de 3, tá? Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas, né? Quantas horas
levará para despejar 600 litros. Né? Então eu tenho aqui a quantidade e o tempo, que são as duas colunas que eu vou usar, né? Então temos litro e vou colocar T de tempo. Só que esse tempo é minuto, tá? 50 litros eu usei 20 minutos, né? Então 20 minutos foi suficiente para despejar 50 litros. Para despejar 600, eu preciso de quanto, né? Então eu faço a mesma lógica, né, dos exercícios anteriores. Seta para X e faço a pergunta. 50 litros eu usei 20 minutos. Para 600 eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? É claro que eu preciso de mais tempo. Então vai ficar 50 por 600 igual a 20 para X. Meio pelos extremos. 50 vezes X, 50x. 600 vezes 20, 12.000. X vai ser 12.000 dividido por 50. Colocando na calculadora essa conta, né? 12.000 dividido por 50 equivale a 240 minutos. Tá? Só que a pergunta ele quer em hora. Agora eu vou ter que pegar os 240 minutos e tentar quantas horas está falando isso aqui. Tá bom? Então a gente pode usar a mesma regra de 3. Né? Mesma regra de 3. Da seguinte forma. Em uma hora eu tenho 60 minutos. 240 minutos. Eu tenho quantas horas, né? Então a seta vai para baixo, para X. 60 eu tenho uma hora, 240 é claro que eu tenho mais tempo, né? Mais horas. Então a seta vai para o maior. Duas setas para a mesma indicação, então é proporcional. Então vai ficar 1 para X, 60 para 240. Meio pelos extremos. X vezes 60, 60x. 240 vezes 1, 240. X vai ser 240 dividido para 60. 24 dividido por 60 ou 240 dividido por 60 equivale a 4 horas. Tá? 4 horas. Então é assim que a gente faz esse exercício. Ou pode usar lógica, né? 60 eu tenho 1 hora. 120 tenho 2 horas. Né? 180 eu tenho 3 horas. 240 eu tenho 4 horas. Claro. Bora lá, gente. Segunda questão do slide 2, né, de exercício. Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões, né, de 4 metros cúbicos de areia. Então temos aqui já quantidade de caminhões e volume, né? Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Ou seja, ele já aumentou aqui, ó, o volume, né, de um caminhão. Então, o caminhão é maior. Então temos aqui caminhão e quantidade de areia. Então 15 caminhões tem capacidade de 4 metros cúbicos, tá? 6 metros cúbicos. Quantos caminhões? Lembrando que isso é para fazer um determinado trabalho, tá? Determinado trabalho. Então 15 caminhões de 4 metros cúbicos ele realiza um trabalho. Para realizar o mesmo trabalho, só que colocando um caminhão de 6 metros cúbicos, eu vou precisar de uma certa quantidade de caminhões. Aí tem que ver se é mais ou menos. Então a seta sempre vai para baixo, para X, e a gente faz a seguinte pergunta. Para fazer a atividade, eu preciso de 15 caminhões com 4 metros cúbicos cada um, que é onde que eu vou colocar a areia. Então se eu aumentar a capacidade do caminhão para 6 metros cúbicos,
eu vou precisar de mais caminhões ou menos caminhões. Então, como eu estou aumentando, né, a quantidade de espaço no meu caminhão, então eu vou precisar de menos caminhões para fazer certa atividade. Então, inversamente. Para x, e o 4 e o 6 vão ter que inverter, né? 6 vai para cima, 4 vai para baixo. Meio pelos extremos, x vezes 6, 6x, 15 vezes 4, 0, 2, 60, né? X vai ser 60 dividido por 6, eu passo dividindo, equivalente a 10 caminhões, né? Caminhões. Então agora eu preciso de 10 caminhões, sendo que a sua capacidade é de 6 metros cúbicos cada um. Terceira questão do slide 2. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros de tinta são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Tá? Então temos aqui a capacidade, o volume e a área a ser pintada. Então são duas colunas que eu vou utilizar. O litro e o metro quadrado. 14 litros eu uso para pintar a parede de 35 metros quadrados. Para pintar 15 metros quadrados eu preciso de quantos litros de tinta, né? Então a ideia aqui é jogar para x a seta e perguntar. 14 litros foram úteis, né, para pintar 35 metros quadrados. Para eu pintar 15 metros quadrados eu preciso de mais litros ou de menos litros? Então eu preciso de menos volume para pintar meus 15 metros quadrados. Duas setas para o mesmo lugar ou direção, onde é diretamente. Então fica 14 por x e 35 por 15. Meio pelos extremos. X vezes 35, 35x. 14 vezes 15, 210. X vai ser 210 dividido por 35. X vai ser igual a 6 litros. Então vou precisar de 6 litros de tinta para eu pintar 15 metros quadrados de parede. Outra questão. Questão 4. Do slide 2. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, gente, eu uso aqui uma coluna, né, que fala sobre velocidade e uma outra coluna que fala sobre o tempo. Então, a velocidade e a outra coluna que é o tempo. 60 km por hora, ele faz um percurso em 4 horas. 80 km por hora, ele faz um percurso em que tempo? Então, a seta sempre vai para x. E a gente faz a pergunta. Se 60 km por hora ele faz a viagem em 4 horas, se eu aumentar minha velocidade, eu chego mais rápido ou não? Né? Eu vou demorar mais tempo ou menos tempo em relação a 4 horas? É claro que eu vou reduzir meu tempo. Então eu tenho aqui uma regra inversamente. Logo uma das setas eu vou ter que virar, né? Inverter. Então fica 80 para 60. Eu inverti essa. E 4 para x. Iremos executar o meio pelos extremos. 80 vezes x, 80x. 60 vezes 4, 240. X vai ser 240
dividido por 80, cancela. X vai ser 24 dividido por 8, é equivalente a 3 horas. Então, eu aumentei minha velocidade, para 80 km por hora e eu reduzi minha viagem em 1 hora, tá? Então agora, esse é o tempo que eu levei para a minha viagem. Gente, temos uma outra questão aqui, que é a questão 5 do slide 2. Para obter 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilos do mesmo trigo são necessários para obter 7 kg de farinha? Então eu estou falando aqui sobre farinha e trigo. São as duas colunas que eu botei, tá? Então eu botei farinha e trigo. 28 kg de farinha, eu preciso de 40 kg de trigo. Para eu ter 7 kg de farinha, eu vou precisar de quantos quilos de trigo? Então aqui a seta vai para baixo, para X, e vamos perguntar. Se 28 foi para 40, na verdade, se para eu ter 28 kg de farinha eu preciso de 40, para eu ter 7 eu vou precisar de mais trigos ou menos trigos, né? Então eu vou ter, na verdade, vou necessitar de menos, né? Então essa aqui é diretamente porque as duas setas estão para baixo. Então 28 para 7, 40 para x, meio pelos extremos, 28 vezes x, 28x, 7 vezes 40, 280, x vai ser 280, 28 passa dividindo, x vai ser 280 dividido por 8 é equivalente a 10 quilos de trigo para obter 7 quilos por quilogramos de farinha. Bora lá, gente. Agora é o terceiro slide, tá? Aqui eu vou falar sobre regra de 3 composta. Bora lá. Primeira questão. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias. Trabalhando 3 horas por dia, quantos tijolos produzirão em 10 dias trabalhando 8 horas por dia? Então aqui temos a coluna de tijolos, de dias e quantidade de horas. Então, tijolos, temos dias e temos hora. Temos 1.470 tijolos feitos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos serão feitos em 10 dias de trabalho, utilizando uma carga horária de 8 horas por dia, né? Então vamos partir do seguinte princípio. Começando colocando a seta para X. Aí agora a gente faz a pergunta. Em 7 dias eu fabrico 1.470 tijolos, 10 dias eu vou fabricar mais tijolos ou menos tijolos? É claro que como eu estou aumentando a quantidade de dias, eu vou aumentar a quantidade de tijolos fabricados. Então vou colocar a seta para baixo, que é o maior número. Se eu consigo executar 1.470 tijolos em 3 horas, que é a fabricação, se eu estiver trabalhando 8 horas por dia, eu vou fabricar mais tijolos ou menos tijolos? É claro que eu vou fabricar mais tijolos. Logo a seta vai para baixo. Então as 3 setas estão para baixo, então lê inversamente. Tá? Inversamente. Então vai ficar 1.470 para x
igual, sempre deixa para cá o x, tá? 7 para 10, multiplico 3 para 8. Então temos aqui uma equação também do primeiro grau. Só que agora, ao invés de ter o meio pelos extremos logo de imediato, eu vou ter que calcular primeiro isso aqui, ó. Tá bom? Então eu vou jogar para cá. Repito, 1470, o x, e multiplico as duas frações. Quando eu multiplico as duas frações, eu estou multiplicando os dois números de cima pelo número de cima e os dois números de baixo, tá? Entre si. 7 vezes 3, 21. 10 vezes 8, 80. Agora dá para realizar o meio pelos extremos. X vezes 21, 21x. Agora temos 1470, deixa eu pegar o calculador. 1470 vezes 80 é equivalente a 117.600. Esse número está multiplicando, eu vou ter que dividir, né? Então x vai ser equivalente a 5.600 tijolos, fabricado em 10 dias, trabalhando 8 horas todo dia. Bora lá, gente. Segunda questão de regra de 3 composta. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro, só que em 64 dias? Teremos uma coluna para pedreiro, para comprimento do metro, do muro na verdade, e quantidade de dias a serem trabalhados. Então, temos o pedreiro, temos o muro e dia. 80 pedreiros, 32 metros em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro, só que em 64 dias? 80 para x, né? Que é comum. Aí a gente faz a pergunta. 32 metros de muro foi construído por 80 pedreiros. Para eu construir 16 metros de muro, eu preciso de mais pedreiros ou menos pedreiros? Então, eu preciso, é claro, de menos pedreiros para executar 16 metros de muro. Agora eu vou para cá para os dias. Eu executo a construção do muro, né, em 16 dias por 80 pedreiros. Para eu trabalhar 64 dias, ou seja, demorar mais, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Então, se eu aumentasse o número de pedreiros, é claro que eu iria diminuir a quantidade de dias a serem trabalhados. Então, como eu aumentei a quantidade de dias, é claro que eu vou precisar de menos pedreiros para executar determinada atividade. Então, aí, a seta, ela vai para o menor número. Logo, eu tenho duas setas diretas e uma inversa, né? Então, essa aqui eu vou ter que inverter, tá? Então, 80 fica para x, 32 para 16, tá? E 64 para 16. Então, eu vou jogar essa conta para esse lado direito. Eu preservo 80x e realizo essa multiplicação de fração. Na fração, eu multiplico os dois numeradores e os dois denominadores. Então, 32 vezes 64, aqui, ó, é igual a 2.048. 16 vezes 16 equivale a 256. Tá? Então, eu fiz aqui o seguinte. Multipliquei esses dois valores, que deu 2.048, e 16 vezes 16, que deu 256. Então, aqui já é comum nosso, tá? Já é comum nosso. Então, iremos fazer o meio pelos extremos.
x vezes 2048, 2048x igual 80 vezes 256, equivalente a 20.480. X vai ser 20.480 dividido por 2048. Então x vai ser equivalente a 10 pedreiros, né? 10 pedreiros para executar a obra em 64 dias, tá? E isso reduzindo o comprimento para 16 metros de muro. Questão de número 3, regra de 3 compostos. Um homem percorre 2.232 km em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Tá? Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então aqui eu detecto quilometragem como coluna, dias e horas por dia a ser percorrido pelo cidadão. Então temos aqui quilometragem, dia e hora. Então 2.232 quilômetros foram feitos em 6 dias, percorrendo 12 horas por dia. Quantos quilômetros serão percorridos em 10 dias, só que agora trabalhando 14 horas por dia? Então aqui a ideia principal, mandar a seta para X e fazer a seguinte pergunta. Em 6 dias eu percorro 2.232. 10 dias eu percorro mais ou menos, né? Claro que quando eu aumento a quantidade de dias eu vou percorrer mais, então a minha seta vai para o maior valor. 12 horas, em 12 horas por dia, né? Percorrendo todo dia 12 horas, né? Eu faço eu faço 2.232 quilômetros. Então se eu aumentasse a hora, né? E mais 2, que agora é 14, eu vou percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Então se eu fui de 12 para 14, a tendência é aumentar a quilometragem, então vai para baixo. Então temos 3 setas indo para a mesma direção, então é diretamente. Então fica 2.232 por x, 6 por 10, 12 por 14. Tá? Preservo o x, a coluna da quilometragem, e multiplico aqui. Quanto é 6 vezes 12? É equivalente a 12,72. Quanto é 10 vezes 14? Equivalente a 140. Então vai ser meio pelos extremos, x vezes 72, 72x, e 2.232, né? 2.232 multiplicado por 100 e multiplicado por 40, na verdade. Não é 140. Não é 140, é 14, tá? Na verdade é 140, na verdade. Multiplicado por 140 é equivalente a 312.480. X vai ser 312.480 dividido por 72. 4.340, né? É a nova quilometragem percorrida por um homem se ele aumentar a quantidade de dias para 10 e ele aumentar a quantidade de horas a serem percorrida todo dia. Bora lá, gente. Quarta questão do slide de regra de 3 composto, tá? Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer um trabalho, consegue fazer 864 caixas de papelão.
Quantas caixas de papelão serão feitas por 15 operários que trabalham por 10 horas por dia? Então eu consigo detectar aqui uma coluna que é chamada de operários, outra que é hora por dia e quantidade de caixas, né? Então temos operários, temos hora, dia, hora e caixas. Então 12 operários trabalham 8 horas, né, por dia, constroem 864 caixas. Quantas caixas serão realizadas por 15 operários trabalhando 10 horas por dia? Então a ideia ainda é a mesma, né? Então eu vou colocar a seta para X e eu faço a pergunta. Eu trabalhando 8 horas por dia, eu construo ou confecciono 864 caixas. Se eu trabalhasse 10 horas, eu ia fazer mais caixas ou menos caixas? É claro que eu iria construir ou confeccionar mais que 864. Tá? A mesma ideia aqui para o operário. 12 operários constroem 864 caixas. 15 operários, que eu aumentei, eu vou construir mais que 864 ou menos que 864? É claro que eu vou construir mais. Então a seta vai para baixo, então as 3 setas estão indo para baixo. É regra de 3 diretamente. Ou direto. Então, vou deixar para cá, tá? 864x igual a 12 por 15 e 8 por 10. Vou deixar a coluna do x intacta e vou realizar essa operação matemática aqui, que é a multiplicação de fração. Então aqui temos duas frações. Nós teremos que pegar os dois elementos de cima, multiplicar, e dois elementos de baixo e multiplicar, né? Então 12 vezes 8 é igual a 96. E 15 vezes 10 equivalente a 150. Então agora iremos fazer o meio pelos extremos, ou x. X vezes 96, 96x e 864, né? 864 vezes 150 equivale a 129.600. Então x vai ser 129.600 dividido por 96 equivale a 1.356, na verdade 1.350 caixas que foram produzidas por 15 operários, sendo que eles estão trabalhando todo dia 8 horas, tá? Então essa é a quantidade de caixas confeccionadas. Última questão de regra de 3 composta. Bora lá. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço, tá? Se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Então, eu consigo destacar aqui uma coluna que é chamada de máquina, outra coluna que é hora por dia e uma outra coluna que é a quantidade de dias, tá? Então, temos máquina, temos hora, dia e dias. 20 máquinas, 12 horas por dia, 6 dias para fazer atividade ou um trabalho. Quantas máquinas, que é incógnita, serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas dia e 12 dias consecutivos, né? Então, iremos fazer o seguinte: seta para x e iremos fazer a seguinte pergunta, tá? É 16 aqui, tá? 16. Então iremos fazer a seguinte pergunta: se eu consigo realizar uma atividade, um trabalho, né, trabalhando 16 horas, 20 máquinas,
se eu começar a realizar essa determinada atividade em 20 horas, isso quer dizer que eu tive mais máquinas, né, à minha disposição, ou eu tive menos máquina à minha disposição, né? Então o que acontece? 16 horas está 20 máquinas, né? Que eu executo uma atividade. Para eu trabalhar mais, isso quer dizer que eu tive menos máquina à minha disposição, tá? Se eu tivesse trabalhado menos, a minha quantidade de máquinas, né, seria muito mais. Então a seta aqui, ela vai para menor número. Eu consigo executar determinada atividade em 6 dias, usando 20 máquinas. Mas para eu realizar minha atividade em mais tempo, que é 12, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? É claro que se eu aumentar a minha máquina, minha quantidade de dias vai reduzir. Então se eu aumentei, isso quer dizer que eu tenho pouca máquina à minha disposição, tá? Então temos uma seta para baixo e duas setas para cima. Se eu quiser, eu posso só inverter essa aqui, ó. Então fica x para 20, 16 para 20 e 6 para 12. Ou eu poderia ter invertido essas duas, né? Mas eu vou inverter somente essa aqui para ficar diferente. Então eu repito o x para 20 e executo essa continha aqui. Numerador com numerador, denominador com denominador. 16 vezes 6, 96. 20 vezes 12, 240. Agora meio pelos extremos. X vezes 240, 240x. E 20 vezes 96, que vale a 1920. Então x vai ser 1920 dividido por 240. Equivale a 8 máquinas. 8 máquinas para executar essa atividade, trabalhando 20 horas por dia e 12 horas em 12 dias. Tá bom? Então essa é a última questão, que envolve regra de 3 composta. Obrigado por tudo.